Bom dia! Vamos falar sobre a atuação do fisioterapeuta no controle do diabetes mellitus gestacional. Bom, vamos começar com o DEM, o diabetes mellitus, que é uma doença de alta relevância que desperta a preocupação das autoridades da saúde pública em decorrência de sua morbidade e mortalidade. Além dos impactos sociais e econômicos, o impacto do DEM não decorre apenas do quadro clínico, mas também de alterações funcionais em diferentes órgãos e sistemas, as quais resultam em descontrole metabólico crônico. Agora vamos para o DMG, que conceitua-se diabetes mellitus gestacional, o quadro de intolerância glicêmica diagnosticado pela primeira vez durante a gestação. Apesar da nomenclatura induzir a conclusão que o DM seja causado pela gravidez, isso não é totalmente correto, pois o conceito liga-se apenas à temporalidade do diagnóstico, incluindo tantos casos de distúrbios do metabolismo glicídico não diagnosticado antes da gestação, mas também depois. Ela pode ocorrer por fatores como antecedentes pessoais, familiares, obstétricos e pela gravidez atual. Por essa razão, só no período puerperal será possível reconhecer se o DMG foi realmente ocasionado pela gravidez atual ou não. Aqui estão os dados de quando é feita a reclassificação do distúrbio glicídico e a incidência do DMG. Uma curiosidade. Nas pacientes de alto risco e que na primeira consulta pré-natal já preenchem os critérios para diabetes fora da gestação, serão classificadas como diabetes mellitus tipo 2 e não como DMG. Por esse motivo, o diagnóstico precoce e uma assistência pré-natal são fundamentais. E vale lembrar que é indiscutível a contribuição que o fisioterapeuta pode agregar à melhora da qualidade da vida da mulher com DMG, pois ela será supervisionada a programas de exercícios específicos para a obtenção da melhora objetiva dos níveis glicêmicos e, se possível, a euglicemia. Agora vamos falar sobre a sua fisiopatologia. Durante a gravidez ocorrem várias modificações endocrino-metabólicas, cujo objetivo é atender às necessidades maternas e fetais. Essas demandas exigem adaptações do organismo da gestante, que, quando não atendidas, podem acarretar prejuízos ao prognóstico materno e perinatal. A placenta produz esses 4 hormônios, que são contrainsulêmicos e colaboram na caracterização da gravidez como estado diabetogênico. Assim, considera-se que a gravidez seja, sim, um fator de risco para o desenvolvimento do DM. Em condições normais, no terceiro trimestre, a gravidez desenvolve resistência periférica à insulina, provocando o aumento da demanda de produção desses hormônios e, consequentemente, hiperinsulinemia. Então, ressalta-se que o distúrbio glicídico poderia estar presente antes da gravidez. Bom, como podemos ver aqui no slide, a DMG aumenta o risco objetivo de complicações clínicas e obstétricas. Vamos entender um pouco sobre. Isso porque ocorre distúrbios da glicemia com risco de descompensação hiperglicêmica, e são preocupações constantes. Outra coisa que deve ser lembrada é que 63% dessas mulheres apresentam chances de desenvolverem diabetes permanentes, ou seja, toda mulher com DMG deve ter um segmento regular de sua tolerância à glicose nos anos pós-gestação, visando prevenir ou retardar o surgimento de diabetes mellitus do tipo 2, que seria a DMD2. Agora aqui sobre a hiperglicemia materna. A hiperglicemia materna e o excesso suprimento de glicose para o feto causam hiperinsulismo fetal, ou seja, bebês que nascem pequenos para a idade gestacional podem desenvolver hipoglicemia, devido à secreção excessiva de insulina, e é uma situação responsável por várias complicações gestacionais. Agora aqui sobre as manifestações clínicas. As manifestações clínicas mais importantes são macrocemia, morte intraútero e graves distúrbios metabólicos do recém-nascido. Ademais, essas crianças têm sua morbimortalidade aumentada em decorrência do retardo na diferenciação funcional e pulmonar. Agora, sobre o diagnóstico, eu vou falar um pouco sobre os critérios aceitos pela Organização Mundial de Saúde, como está aí no slide. Então, consideram os valores da glicemia plasmática em jejum maior ou igual a 92 mg por decilitro e menor que 126 mg por decilitro. Agora, sobre os critérios do Ministério de Saúde. Considera-se DMG quando a glicemia de jejum maior que 110 mg por decilitro, ou teste de tolerância à glicose com 75 gramas de glicose maior que 140 mg por decilitro na segunda hora. Diante de tudo isso, qual seria o ideal?
que a paciente pudesse avaliar sua glicemia antes da gravidez, corrigindo antes da concepção. Isso evitaria as malformações que a hiperglicemia no início da gestação pode causar nos sistemas nervoso central e urinário e no coração do feto. Então, pessoal, vou falar sobre o tratamento da DGM em gestantes. É interessante abordar que no tratamento da DGM envolve muita participação de uma equipe multiprofissional, que são fisioterapeutas, endocrinologistas, psicólogos, e daí existem algumas medidas que são necessárias, pois elas objetivam o controle glicêmico dessa gestante. Modalidade terapêutica. Na verdade, a modalidade terapêutica ela é um tratamento de rotina da DGM, porque ela inclui obrigatoriamente monitoramento da glicemia, prescrição da dieta e o uso direitinho da insulina. Vamos falar agora sobre monitoramento da glicemia. Então, esse monitoramento ele é realizado com medidas de glicemia plasmática em sangue venoso ou capilar. E daí tudo isso que eu estou falando, ele é feito no retorno do pré-natal. Se a gestante ela não apresentou nenhum tipo de ganho de peso evasivo, tiver tudo certinho com ela, não há necessidade dela ter esse controle glicêmico diário. Vamos falar agora sobre a dieta. A dieta, gente, é um fator assim essencial no tratamento da DGM. E aí existe um cálculo de valor calórico total da dieta para essa gestante, que deve ser baseado no índice de massa corporal, que é o IMC. Daí é necessário medir a frequência cardíaca, ver a intensidade de atividade física e principalmente o padrão do feto. Vamos falar agora sobre acompanhamento do pré-natal. Então, esse acompanhamento ele é muito importante para as gestantes e os intervalos têm que ser de 2 a 3 semanas até concluir as 32 semanas. Os médicos eles falam que tem que ter todo esse acompanhamento, esse suporte para poder evitar alterações morfológicas fetais ou malformações do feto. Vamos falar agora sobre resolução da gravidez e macrosomia. Então, as gestantes que obtiverem aí bom controle metabólico, que não apresentarem nenhum tipo de antecedentes obstétricos, como macrosomia. Para quem não sabe, a macrosomia é quando o bebê nasce com o peso super elevado, acima de 4 quilos. Se estiver tudo ok, ela pode aí aguardar a evolução espontânea para o parto a termo. Vamos falar sobre diabetes e exercícios. Então, a prática de exercícios físicos, gente, é de grande valia para gestantes diabéticas e principalmente para reduções do controle glicêmico e mortes maternas, neonatais e fetais. Atividade de um programa de exercícios realizados com os membros superiores por gestantes de DMG. Foi avaliado em 95 gestantes 5 tipos de exercício: o monitoramento da pressão arterial materna, a atividade uterina e os batimentos cardíacos fetais. Bicicleta ergonométrica, contração uterina nas gestantes participantes de 50% das 25 sessões de exercício. Caminhada, contração uterina de 40% a 10 sessões. Movimento de remar com as gestantes sentadas e reencostadas, contração uterina de 10% a 20 sessões. E o aparelho ergonométrico não desencadeou contração uterina nas 20 sessões. Com isso, temos a conclusão que o exercício com menor risco de causar contração uterina, elevação da pressão arterial materna ou alteração do batimento cardíaco fetal são realizados com os membros superiores, mantendo-se a gestante sentada e reencostada com menor sobrecarga ao tronco. A afetividade de um programa de exercício parcialmente realizado em casa por portadores de DMG com a redução dos níveis glicêmicos. Foi testado em 29 gestantes diabéticas que fizeram parte do grupo de controle do grupo experimental, que foi sorteado. O grupo de controle fizeram dieta e o grupo experimental fizeram a dieta e exercício durante 30 minutos, 3 vezes a 4 vezes na semana, até o final da gravidez. Por 2 vezes na semana o exercício ele era monitorado
e por uma ou duas vezes na semana a gestante se exercitava em casa, sem supervisão, mas com registro do quanto, com a conclusão de que houve a melhora do condicionamento cardiovascular na gestante do grupo experimental. Entretanto, os dois grupos deferiram relação aos níveis glicêmicos e às complicações fetais. O efeito de uma única sessão de exercício sobre a glicemia e a insulina em 30 mulheres portadoras de DMG que não se exercitavam regularmente e não faziam uso de insulina. As grávidas se exercitavam 15 minutos em baixa intensidade, 50 a 60% FCM, mais 15 minutos em intensidade moderada, de 60 a 70% FCM. Uma amostra de sangue era colhida antes do início do exercício e a cada 15 minutos até o final da hora de descanso, concluindo que os níveis de glicose sanguínea foram significativamente mais baixos depois da atividade, redução proporcional à intensidade do exercício. A avaliação de 45 minutos após o exercício demonstrou que as taxas glicêmicas eram praticamente idênticas para todas as grávidas do estudo. Eu vou falar sobre as vantagens dos programas de exercícios supervisionados, que eles parecem ser mais eficazes na melhora dos níveis glicêmicos, são sessões monitoradas, cada paciente tem uma prescrição de exercícios individualizados, há uma maior segurança na realização dos exercícios e uma interrupção quando for necessária, que eu vou falar disso daqui a pouco. Agora, a prescrição de exercícios a pacientes com esse tipo de diabetes, que ele tem uma frequência de 3 a 4 vezes por semana e de 15 a 30 minutos. Uma intensidade de 65 a 75% da frequência cardíaca máxima e a escolha da mobilidade dos exercícios, que os exercícios realizados com membros superiores desencadearam um menor número de contrações uterinas comparados aos exercícios realizados com membros inferiores. Agora, os sinais alertas para interrupção dos exercícios que eu falei, que é sangramento vaginal, contrações uterinas rítmicas, diminuição dos movimentos fetais, perda de líquido amniótico, e todos esses sinais alertas fazem com que as sessões sejam interrompidas. Agora, orientações importantes que nós devemos passar para as pacientes é que elas tenham uma hidratação adequada durante os exercícios. Elas devem ser incentivadas a manter uma vida ativa, uma caminhada leve de 15 a 20 minutos por dia. E elas também devem ser orientadas a relatar a ocorrência de contrações uterinas durante o exercício. E esse foi nosso trabalho sobre a atuação do fisioterapeuta no diabetes mellitus gestacional.